tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Virginia Coser, sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, terapeuta Ayurveda. Você não sabe o que é Ayurveda? É uma ciência milenária, uma filosofia médica. Aqui tem uma playlist no canal só sobre Ayurveda, clica aqui para assistir. E também sou estudante de psicanálise e nesse vídeo você vai conhecer um pouco da minha história de superação. E como eu cheguei até aqui, até você que está aí do outro lado, espero que a minha história possa incentivar e estimular outras pessoas a estarem vencendo todos os momentos difíceis. Talvez você é sobrevivente de abuso materno e paterno, né? Então esse vídeo de alguma forma vai estar somando para que você pense que sim, você pode dar a volta por cima, assim como eu dei, você também pode. E você que não conhece o meu curso, eu vou deixar aqui o primeiro link para você estar conhecendo o meu curso Como Superar Mães Narcisistas, que é um curso que eu desenvolvi para você que, como eu, é sobrevivente de abuso materno e paterno. Minha história começa em 1983, que foi o ano que eu nasci. Mas antes de eu nascer, meus pais se conheceram. Minha mãe foi nascida e criada em um lar abusivo, em vários lares abusivos, no interior do estado. Meu pai, descendente de italiano, minha avó, descendente de italiana, tinham uma cultura muito de penitências, né? Porque os italianos são muito religiosos e dentro da religião, né, o catolicismo de antigamente, tinha essa coisa da penitência, né? Então as crianças eram punidas com castigos físicos e até psicológicos para serem, né, passarem por um tipo de purgação para que sejam puros, para que fossem puros, porque no século XVII, daí em diante, inseriu esse costume de espancar. Tudo que eu vou falar aqui, eu não estou justificando nenhum ato cruel de qualquer tipo de psicopata, sociopata, uma pessoa cruel. Não estou justificando. Mas tudo tem uma história e isso faz parte da minha história. A história dos meus pais fazem parte da minha história. Então ambos foram criados de forma à base de muita pancada mesmo. Meu pai relatou já várias situações, ele foi criado em orfanato, então ele sofria essas penitências, veio de uma família totalmente desestruturada, e eu só soube lá na frente, depois que eu comecei a investigar toda a minha história de vida e juntar, né, as pecinhas desse grande quebra-cabeça que é a nossa vida de sobrevivente. Então atrás dessas informações eu fui atrás também da história do meu pai, porque ele sempre contava que ele era bastardo, que ele sofreu muito por conta disso. E aí que eu fui descobrir lá na frente que ele cresceu sendo muito racista. Meu pai era muito racista mesmo. E ele acreditava que a mãe dele, né, a minha avó, tinha sido engravidada por um negro. E ele morreu acreditando nisso. Só lá na frente, quando eu fui entender a história dele, é que eu descobri, conversando com primos e primas deles, que são pessoas idosas, que viveram aquela época, dizem que não. A minha avó foi uma vítima de um estupro cometido pelo próprio cunhado. Ela com 14 anos foi trabalhar na casa da irmã para cuidar das crianças, desse casal, da irmã dela e desse marido, né, da irmã dela, o cunhado dela. E o cunhado a engravidou, parece que foi fruto de um estupro. Como naquela época seria um escândalo para toda a família, né? Ela foi deserdada da família. E uma mulher na década de 30, na verdade, na década de 20 e 30, mais ou menos isso, ela passou fome porque não tinha, era uma mãe solteira e naquela época as mulheres não trabalhavam, né? Enfim, não tinham todos os direitos que os homens têm. Dependiam dos maridos e ela começou a passar fome, entregou o meu pai em várias casas de pessoas que cuidavam dele, mas a criança era tida como algo amaldiçoado. E aí ele foi parar em orfanato, sofreu todo tipo de abuso que você imaginar. Então, minha mãe veio de um lar disfuncional, ele também, e eles se conheceram na época, e eu só descobri isso depois também. Eles se conheceram, minha mãe engravidou de mim com 39 anos, me teve com 40 anos. E eu descobri, depois pesquisando a minha vida, que eu sou fruto de um golpe da barriga, porque na época meu pai era bem empregado, tinha alguns bens, e eu sempre ouvi piadinhas das minhas tias, né? Virginia é fruto de um golpe da barriga, mas eu não acreditava. Só depois, fuçando toda a história, indo atrás de pessoas que viveram aquela época e já eram adultos, e me confirmaram que eu sou fruto de um golpe da barriga. Fracassada, diga-se de passagem,
porque minha mãe contraiu sífilis quando estava grávida de mim, meu pai perdeu tudo que eles tinham, tudo, por conta de vício em jogos, prostitutas, por isso que ela contraiu sífilis, bebida alcoólica, ele era alcoólatra, perdeu tudo, e aí ela se encontrou, um ser narcisista, porque minha mãe é narcisista, se encontrou com um bebê no colo e um marido alcoólatra, pedófilo, e que não conseguia mais se sustentar. Ela que teria que sustentar ele, porque por conta do álcool a vida dele tinha assim minado o trabalho, então ela se viu com um filho e com um marido de que ela não pôde aproveitar nada porque perderam tudo. Então uma mãe narcisista, ela engravida por vários motivos, né? Um que é a pressão da sociedade, que toda mãe tem que ter filho, para parecer normal ela engravida. Tem mãe narcisista que engravida porque a tentativa de aborto falhou. Tem mãe que engravida, mãe narcisista que engravida para dar golpe da barriga, tá? Isso é o que eu encontro aí em vários relatos. Então fui crescendo aos trancos e barrancos, não sendo bem-vinda. Meu pai foi preso quando eu era bebê. Fomos sempre trocando de cidade em cidade. Moramos uma época no mesmo quintal da minha tia. Minha mãe ia trabalhar, essa tia ligava uma máquina de furar e me colocava essa máquina de furar pertinho da minha cabeça. Eu tinha em torno de 3 anos, para que eu parasse de chorar, porque eu era uma criança que chorava dia e noite. Se olhasse para mim, eu chorava. Se me oferecesse algo, eu chorava. E todo mundo olhava para mim e dizia, que menina mimada. Mas eram abusos que eu era submetida. Toda vez que a minha mãe ia trabalhar, eu ficava com essa tia e eu chorava muito porque eu estava longe da minha mãe. E aí eu chorava a tarde inteira e ela botava a máquina de furar perto da minha cabeça, uma furadeira, para que eu simplesmente parasse de chorar. Óbvio que isso me deixou vários traumas, como medo de qualquer coisa, qualquer ruído, qualquer barulho, enfim, várias consequências. Eu era uma criança muito medrosa e muito chorosa. E aí fomos mudando de cidade, sempre, né, eu ouvia que era para mudar, para tentar uma vida melhor. O que eu não sabia, e só soube em torno dos 8 anos, que meu pai era pedófilo e que ele assediava minhas colegas me comentavam isso, já em outra cidade, isso, na cidade que hoje eu vivo, mas depois dela já mudamos várias vezes, né, na época que eu ainda vivia com eles. Mas uma parte da minha infância foi na cidade que eu vivo hoje. Nessa mesma cidade, em torno dos 8 anos, eu era abusada por 2 vizinhos, irmãos dessas amigas que meu pai assediava. Eu acho que para punir as coisas obscenas que meu pai fazia, esses irmãos abusavam de mim. E aí eu fui para contar para minha mãe, tudo que eu contava, do que as meninas faziam, falavam que meu pai fazia, do que eu via ele fazendo e do que eu era abusada, ela dizia que era para eu calar a boca, porque era tudo mentira. Sobrevivi a essa infância traumática, chegou na fase da adolescência, eu era uma adolescente rebelde, agressiva, me metia em muita confusão, brigava na escola, comecei a beber com 15 anos, tive coma alcoólico aos 17 anos ao sair de uma relação abusiva onde eu fui agredida fisicamente. Tinha insônia na adolescência, tremia tanto, as pessoas achavam que eu tinha algum problema neurológico. Falavam, leva no médico que ela não é normal. Eu ouvi isso a vida inteira, desde a infância, as pessoas falando, leva essa criança, leva essa menina no psicólogo, ela não é normal, ela chora demais. Mas eu nunca fui levada, né? Cresci com algumas lembranças estranhas, do tipo, meu pai me arrastando na casa da babá, onde eu ficava, né? A mulher que cuidava, né, de mim enquanto minha mãe ia trabalhar, ele me arrastando e me levando para casa, e eu chorando, desesperada a ponto de meu chinelo arrebentar, e ele me arrastando pelo braço. Tinha recordações da minha mãe me dando banho de assento, que eu sentia dores fortíssimas na vagina, em torno dos 3 até quase 6 anos. Eu lembro dessas memórias, ela me dando banho, eu chorando, e ela me dando banho de assento, com remédios e tal. E chegou na adolescência, né, eu era a ovelha negra da família. Na infância, a minha mãe me dava comida na boca, era uma mãe protetora, mais ou menos protetora, porque ela me trancava no banheiro para me dar um castigo de algo que até hoje eu não sei. E eu lembro perfeitamente que ela fazia isso em determinada cidade. Ela me trancava, eu batia na porta, batia.
e ela não abria para me punir por algo que eu não sei, porque eu era uma criança que eu era igual um vegetal, onde eu sentava eu ficava, porque eu tinha muito medo. Sobrevivi a isso, cheguei na adolescência, me enfiei em um monte de relacionamento abusivo, álcool, e aí na fase adulta eu descobri, né, eu busquei ajuda psiquiátrica em torno dos 20 anos, porque eu tinha muita tristeza, eu tinha muita insônia, e aí eu tive um derrame ocular durante a minha gravidez, primeira gravidez por conta da insônia, em torno dos 18 anos, derrame ocular, né, você chora sangue, e depois eu tive de novo insônia, ansiedade, e busquei ajuda psiquiátrica, eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade, alguns sintomas de estresse pós-traumático, e fui eu mesma que busquei ajuda porque nunca fui ajudada por ninguém. Nessa mesma época eu sofri uma tentativa de estupro de um dos meus irmãos. Nessa mesma época eu me relacionei com um narcisista oculto que me disse que minha família era disfuncional, aí que minha ficha foi cair, de que minha família era disfuncional. Nessa época a minha mãe começava a falar mal de mim para minha filha, não deixava eu educar a minha filha, ela controlava, me controlava todas as coisas de relação minha para com minha filha. Ela controlava o que eu devia fazer ou não fazer. Ela falava mal de mim para todo mundo. Desde a adolescência ela sempre fez campanha difamatória, tanto que eu era a ovelha negra da família. Falava mal. Minha relação com ela e com meu pai era só de brigas e brigas e brigas e brigas. Então, depois que eu tive essa relação com esse narcisista oculto, que me deu esse gatilho de que a minha família era disfuncional, que eu falei, preciso sair de casa. E aí eles se aposentaram, foram para o interior, eu continuei em uma dessas cidades, né, mas era da região metropolitana, e não conseguia emprego, então eu tive que morar com eles no interior, morei por 3 meses, porque eu não tinha como trabalhar. De lá eu mudei para a cidade que hoje eu moro, voltei para a cidade onde um dia, né, eu já morava, atrás de emprego, consegui emprego, me estabilizei, porém depois entrei em dívidas, fiquei desempregada novamente, aí eu tinha que pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar aluguel, comecei a passar fome, porque tinha dias que ou eu comia ou minha filha comia, então eu não ia deixar minha filha passar fome, então eu passei fome, minha mãe sabia que eu estava passando fome, nunca ajudou, a rainha da caridade, que sempre passava tudo no cartão para parente, para amigos, né? Ficava toda endividada com cartão porque ajudava um, comprava máquina de lavar para um, comprava não sei quem para outro, as pessoas não pagavam, ela às vezes nem cobrava, ela queria doar, sempre comprando comprando coisas para as pessoas. Mas a mim ela não ajudou nessa época em absolutamente nada, mesmo sabendo que eu estava passando fome. Foi então que eu caí no mundo da prostituição por 3 meses, já até contei no canal como que foi essa experiência horrenda, vou deixar o vídeo aqui para você assistir. Foi terrível, eu sofri todo tipo de humilhação e eu já estava quase tendo gatilhos suicidas, eu vi que eu ia acabar fazendo uma besteira comigo mesma e já tinha tentado suicídio outras vezes desde a adolescência. Resolvi sair, pagar as dívidas com esse dinheiro e resolvi mudar para outra cidade que tivesse mais chances de emprego, porque essa cidade que eu morava, que é a que eu moro hoje, é interior. E aí, na semana que já estava a minha mudança marcada, eu conhecia já meu atual marido, a gente já se conhecia, e ele me convidou para sair, nós saímos, eu falei, poxa, que pena, estou de mudança, ele falou assim, não vai embora não, casa comigo. E nós ficamos numa quarta-feira, nos encontramos na sexta, na outra segunda, da outra semana a gente já estava casado, a mudança que iria para a cidade, foi para casa dele, construímos uma vida juntos, estamos casados há 12 anos, tenho uma segunda filha, né, que é com ele, que hoje tem 8 anos, a minha filha mais velha hoje tem 18 anos. Foi então que, logo depois que a gente casou, eu entrei em depressão profunda novamente, eu tive fibromialgia, eu sempre tive problemas sérios de coluna que pioraram com o tempo, que eu passei assédio moral no trabalho, me colocavam para fazer serviço de homem, pegar peso. Essa encarregada fazia isso comigo propositalmente, como eu fui condicionada ao abuso, eu não percebia, então eu ferrei a minha coluna. E aí eu estava num estágio muito agravado de fibromialgia, fiquei afastada pelo INSS durante 1 ano e meio, e aí nessa época eu fiquei bem mal. Isso foi mais ou menos em 2009,
Em 2011, minha segunda filha nasceu. Minha mãe resolveu voltar a morar perto de mim. Ela morava a 100 quilômetros de mim e resolveu ser minha vizinha. E aí voltou aquele inferno, né? E aí ela me perseguindo, fazendo campanha difamatória. Depois que meu pai faleceu, ela piorou. E os narcisistas, quando envelhecem, eles vão piorando. Muita campanha difamatória, muita mentira, colocando minha filha contra mim, fazendo denúncias falsas em conselho tutelar. E aí eu achava que ela tinha algum problema, algum transtorno, mas não sabia o que era. Chegou em 2016, eu descobri que a igreja que eu fazia parte, os pastores eram manipuladores. Não sabia ainda que eram narcisistas, hoje eu sei que são. E me abusaram psicologicamente de várias formas. Eu sofri muito, eu vi o inferno de perto, porque muita manipulação mesmo. E de te machucar, de te ferir, de te fazer sentir que você é um lixo, porque você está deixando o membro sair da sua célula por conta disso aqui, ó. Tudo em torno disso aqui, de dinheiro. Então eu era obrigada a aceitar humilhações das pessoas, para a pessoa não sair da célula e a igreja não perder dinheiro. E aí eu achei muito estranho que eram pessoas manipuladoras. Até pensei, será que tem algum transtorno? Será que isso é psicopatia? Isso foi em 2016, 2017. Foi então que eu resolvi voltar a estudar. Minha mãe tinha dado cabo do meu histórico. E ela, como sempre trabalhou na Secretaria de Educação, em escola, ela disse que não tinha como eu recuperar o histórico. E como é minha mãe, eu acreditei. E fiquei a vida inteira sendo enganada de que eu nunca poderia fazer uma faculdade porque eu não tinha esse histórico. E aí eu resolvi insistir, fui atrás do meu histórico. Foi aí que eu descobri que as minhas notas eram notas normais, e ela me manipulou a vida inteira para acreditar que eu era péssima em matemática, que eu tinha uma disfunção de matemática, que eu não entendia matemática. Até professor particular ela pagou para mim. E aí eu voltei a estudar, fiz EJA, fiz ENEM, notas normais em matemática. Hoje eu tô rindo, gente, mas pensa na época quando eu descobri a raiva que eu fiquei do atraso profissional e financeiro que eu tive, porque eu não podia fazer uma faculdade. E também por conta das doenças que eu passei. E aí ela disse, você não vai conseguir fazer uma faculdade nunca. Eu achei estranho. Conversando com uma amiga minha que fazia faculdade de psicologia, ela me enviou um texto sobre mães tóxicas. E através desse texto, isso foi em 2017, eu descobri as mães narcisistas e o mundo virou de cabeça para baixo para mim. Aí que eu comecei a estudar. Comprei muitos livros, mergulhei a fundo, busquei ajuda psicológica e fui invalidada porque ninguém conhecia esse termo. Nem aqui, nem em todos os lugares que eu ia. E eu resolvi eu mesma me curar. Então eu meti a cara. Eu fiz faculdade 2 anos de nutrição, que nós duas disciplinas a gente fez com a turma de psicologia, isso me ajudou muito. 2 disciplinas que são de psicologia. Sistema neurológico, né, sistema nervoso, também me ajudou a entender como é o funcionamento do cérebro. Depois eu resolvi fazer vários cursos, PNL, TCC, mergulhar de cabeça na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria. Comprei muitos livros, estudei e criei o meu próprio método, que é o curso Como Superar Mães Narcisistas, porque eu sabia que eu poderia ajudar outras pessoas. Bem antes disso, desde o início de 2018, que eu comecei a publicar vídeos no YouTube, porque eu pensei, isso não deve só acontecer comigo, isso deve acontecer com muita gente. E aí eu comecei a publicar os vídeos e vi que eu não estava sozinha, que tinham vocês aí, que eram muitas pessoas. E à medida que eu ia ganhando conhecimento, eu ia transmitindo esse conhecimento aqui para o canal. E fui agregando, estudando, até que eu construí esse método e construí o meu curso Como Superar Mães Narcisistas. Hoje eu sou estudante de psicanálise. Eu tenho muitos sonhos ainda pela frente. Eu tenho o sonho de transformar o grupo Flor de Lótus no Facebook, que é o nosso grupo, né, o meu grupo de ajuda, né, em uma ONG, onde eu possa profissionalizar essas meninas, né, essas jovens, essas adolescentes que não conseguem sair não conseguem ser independentes financeiramente de suas mães abusivas, profissionalizar, ter convênio com empresas e ajudar, dar apoio psicológico, né, profissional para essas meninas e meninos, porque homens também, adolescentes homens também sofrem com mães abusivas.
lares disfuncionais. Então eu tenho esse grande sonho, tem muitos outros grandes sonhos de divulgar o narcisismo materno de forma ampla, porque quando a gente descobre o narcisismo, para quem não sabe, a gente se liberta de uma coisa chamada culpa, e a culpa sempre foi muito forte nas nossas costas, porque ninguém entende, a família olha a gente mal, a família não acredita na gente, acha que o que nós somos mimadas e problemáticas, arranjamos confusão para nossa mãe, a mãe fica como uma santa até, tá? Até que a gente morra, a mãe vai continuar santa e a gente vai ser a ovelha negra da família. Nós seremos as ovelhas negras da família. Então isso não vai mudar, não tem como mudar o que as pessoas pensam, mas essa é a realidade, né? São anos e anos de solidão emocional, porque a gente não tem apoio de ninguém. Por isso é necessário que as pessoas descubram o que é o narcisismo materno. Que as vítimas, ao encontrar com essa verdade, se libertem. O afastamento é fundamental para as vítimas. Apoio psicológico é fundamental, de profissionais que validem as vítimas, que acreditem no que as vítimas estão falando, que não digam mãe é mãe, ela não sabia fazer diferente. Sim, talvez ela não sabia fazer diferente, porque ela, além de narcisista, é uma mãe psicopata. E mesmo assim tem profissionais que acreditam que a vítima não deve se afastar por questões religiosas, sendo que o afastamento é fundamental. O transtorno de personalidade narcisista está na mesma categoria dos antissociais, de psicopatas e sociopatas. É muito grave o que as vítimas vivem, sem o apoio da família, sem o apoio da sociedade, que não acreditam na vítima. Por isso que a minha missão é continuar divulgando o narcisismo, para que as vidas sejam libertas dessa prisão emocional, muitas vezes física também. Essa é a minha história, espero que você tenha gostado. Compartilhe, por favor, ajude a divulgar o narcisismo. Compartilhe nas redes sociais esse vídeo, qualquer vídeo aqui do canal. Compartilhe as minhas publicações, eu estou no Instagram, Virginia Kozer, minha página. Ajude a divulgar. Quando uma pessoa vê um vídeo, assiste um vídeo, uma publicação e vê o nome Mãe Narcisista, você pode salvar essa vida só com essa palavra. Tá? Eu chego a me emocionar porque foi assim comigo. Você pode estar salvando uma vida, mostrando que existe o narcisismo materno, que essa vítima não é culpada. E aí ela vai começar a se tratar e se curar, tá bom? Amo vocês, meus seguidores, amo vocês de coração, estamos juntos e vou realizar muitos sonhos ainda. E eu sei que vocês também vão realizar seus sonhos. Amo vocês, tchau, tchau.